Acordei com aquele cansaço de sexta-feira. Olhei o calendário e me dei conta que ainda era quarta. Como é que pode parecer que eu vivi uma semana inteira em apenas 2 dias? Ai, gente, tá cada dia mais difícil conciliar a dinâmica de casa e do trabalho. Fui direto no quarto do Pedro acordar ele, que, diferente de mim, parecia ter tido uma plena noite de sono. Comecei com carinho: vamos, meu filho, tá na hora de acordar. Na segunda chamada, já dei aquela balançada para ver se o corpo desperta. Terceira, quarta tentativa e nada. Não demorou muito para eu me estressar, né? Porque o Pedro, vamos perder a hora. Olha só pro relógio, já tá mais de 20 minutos atrasados. Vamos, é agora. Ele calmamente me olha, passa a mãozinha assim no meu rosto tenso e diz: mamãe, a gente não precisa seguir o tempo do relógio. Ele só mostra as horas. Agora eu tô aqui, no trânsito, depois de ter deixado ele na escola, atrasada pra bater meu ponto e com essa frase aqui, ó, latejando na minha cabeça. O tempo do relógio. Eu não sei mais o que vou fazer com meu filho. Será que ele viu que eu tava chorando? Que bárbaro ver eles crescendo. Culpa? Esse poderia ser o meu sobrenome. Eu sou boazinha demais. Se eles tivessem tido a minha educação... Sinto que lá vem história. Como lidar com a responsabilidade de educar? Uma tarefa que é diária e não nos dá garantia nenhuma de sucesso? Partimos de histórias fictícias que são super reais para falar dos desafios vividos pelas famílias sobre educação, cuidado, relacionamento e todos os afetos que atravessam essa jornada. Eu sou Joana London. E eu sou Renata Ishida, do Laboratório Inteligência de Vida, LIVE, Programa de Educação Socioemocional, presente em várias escolas do Brasil, que ajuda os estudantes a conhecerem sobre os seus sentimentos e desenvolverem habilidades para a vida. No podcast Sinto que lá vem história, vamos conversar com convidados sobre situações que com certeza você já passou. Sem julgamento, preconceito ou culpa. Oi, gente! Oi, Rê! Oi, Jô! Estamos começando mais um episódio do nosso querido e amado podcast Sinto que lá vem história. É um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Antes da gente começar, eu vou dar aquele pedido básico para que vocês curtam o nosso episódio. Coloca o sininho é bom que ele lembra você, ele avisa você quando chega um episódio novo. Exatamente. Continuem compartilhando, a gente tem recebido muito retorno, isso tem deixado a gente extremamente feliz e tem inclusive animado a gente pra gente seguir aqui, continuar fazendo esse conteúdo que vocês estão gostando muito. Hoje, na verdade, a gente quis trazer um assunto que ficou reverberando pra gente desde o primeiro episódio que a gente fez. Quem não ouviu o nosso primeiro episódio foi com o Alexandre Coimbra. Assim, ele é inteiro maravilhoso, mas tem uma parte que ficou reverberando pra gente. O Alexandre contou uma história que ele tava com o filho dele brigando, nervoso com o filho, e o filho falou: pai, se acalma primeiro e depois a gente conversa. A partir dessa pequena passagem dessa história que o Alexandre contou pra gente, a gente resolveu colocar uma lente de aumento nesse tema, quando, como e se a gente se permite, como adultos, aprender com os nossos filhos e com os nossos alunos. E eu acho que apesar da gente já estar avançando nesse sentido, né, Rê, ainda é muito presente nessa relação da criança com o adulto, quem tem que aprender e quem tem que ensinar. E a pergunta que a gente quer fazer é: isso é uma realidade hoje ainda, né? E se significa que se a gente está com essa postura de aprendiz, necessariamente a gente está perdendo o nosso papel de autoridade. Que eu acho que esse que é um grande questionamento quando a gente se coloca numa outra postura nessa relação com os nossos filhos. E esse episódio é pra gente convidar a gente a olhar para os nossos filhos, para os nossos alunos, de maneira mais profunda e mais complexa. Quem vai trazer bastante caldo aqui pra gente poder conversar é uma convidada muito especial. Como vocês ouvintes já sabem, a gente gosta de começar apresentando a pessoa do dia, de como ela era na infância e na escola. E na escola, segundo essa convidada, ela era uma garota muito, e esses 3 muitos foi ela que falou mesmo, participativa. Era uma garota já bastante comunicativa, com espírito de liderança, que já pulsava a arte, mas também porque ela tinha um apoio muito grande da família, principalmente da mãe, que era super participativa, participava de conselho, das reuniões, vai organizar barraquinha para vender na festa que vai ter na escola, então muito participativa, e isso acho que refletia também muito em como essa nossa entrevistada de hoje interagia na escola.
Depois ela vai poder contar um pouco como isso se desdobrou e quanto é uma pessoa interessada, dedicada, fez formação na Belas Artes, mas depois agora fez formação em técnica de rádio, né? Apresentadora de TV. E ó, ela já soltou a voz voz, dela, eu hein? tava segurando. Ela já soltou a voz dela. Quem conhece Acho que essa voz? já é spoiler. Mas ela vai poder falar um pouco mais disso, dessa carreira e o quanto isso reflete nos dias de hoje. Mas essa mulher aqui maravilhosa, que é multiempresária na área de moda e de comunicação, atua há mais de 10 anos como CEO, cofundadora e estilista do Ateliê Shongani. Ó, já demos uma Mas Spoiler, agora acabou. Agora já e era. é uma mãe que aprende muito, muito, muito com a sua filha e divide isso de maneira muito espontânea, muito íntima nas redes. Então, quem não a segue já pode começar a seguir. Ana Paula Shongani, bem-vinda aqui no Sinto Que Lá Vem História. Gente, eu quero dizer que eu adoro ser apresentada, né? Quando eu ouço as pessoas me apresentando, mas nunca eu fui apresentada falando de quem era Ana Paula Mendonça, né? Na época, na escola. Então foi muito… Já amei. Não, e eu posso falar, eu te imaginei, mini Shongania, comunicativa, entendeu? era toda. Liderança, sabe? E a gente ama apresentar desse jeito, porque a gente consegue imaginar aquela pessoa que às vezes a gente já conhece, assim, né? Com tanto poder. Imagina ela na infância, né? E então é reflete uma muito, delícia, né? com Nossa, certeza. reflete Não, e tem muito. umas pessoas que a gente não imaginava, assim, pessoa que é super intelectual e de repente Repetiu era tantos péssima na anos. escola. Não, eu era nerdinha. No primeiro ano eu pude experimentar, que é o que você falou. Eu tinha segurança. A segurança me deixava muito livre na escola, que era minha mãe ali perto. No outro eu já tinha um pouco mais de medo, então eu usei minhas estratégias pra conseguir curtir ali, estudar. E foi bons anos. Eu tenho até que boas lembranças da escola, principalmente nessa primeira etapa. Você até falou também, olha eu saindo do script aqui, mas é que eu fiquei muito mobilizada te ouvindo, né? Quando você falou da sua experiência na escola. E de que você teve um lugar de destaque, né? Na escola, foi noivinha da festa junina, e você mesma falou, eu como uma menina preta, eu tive essa oportunidade de ser um destaque na escola, que é uma coisa que não é muito comum, Recorrente. fácil, né? Não. Ainda mais naquela época que também não se falava de educação antirracista. Então, esse apoio da sua mãe foi fundamental, você acha? Não, foi assim, transformou a minha trajetória. Ter família, né? Ter família ali por perto, então, isso é incrível. Meu irmão também estava na escola junto comigo. Meu pai também, em eventos mais pontuais, porque ele trabalhava em outros lugares, para além da minha mãe que trabalhava cuidando da gente. E minha mãe, que é uma figura central mesmo, porque ela se empolgava demais, assim. Eu acho que era até uma forma dela se realizar de alguma forma, oportunizar espaços para mim. A gente que é mãe, você que tá me ouvindo, que cuida de uma criança, a gente sabe que oportunizar pros nossos filhos é oportunizar pra gente de alguma forma, né? Então foi fundamental, não só na escola, mas eu também tive a oportunidade de ter uma educação extracurricular muito legal. E tudo a partir das casas de cultura, dos espaços gratuitos de São Paulo até hoje. Tem muita coisa sendo oferecida no SESC, nas casas de cultura. E eu pude usufruir disso porque minha mãe, ela tinha o desejo e teve a oportunidade do tempo também, que não é de todas as mães, pra nos levar o tempo todo e voltar. Isso fez toda a diferença, sem dúvida. Eu acho que você já tá dando um gancho muito bom pro início da nossa conversa. É isso, né? Você tá falando de uma mãe que não só teve tempo, mas teve essa atenção. E eu queria muito te perguntar, assim, você acha que hoje os adultos conseguem ter essa escuta genuína das crianças, de ouvir quais são as potências dela e não só o que a gente queria que elas fossem, né? Essas famílias que você acompanha, sejam famílias próximas ou, né, pelo lugar que você ocupa hoje, que obviamente você troca também sobre isso, o que você costuma ver de resistência nessa relação, de escutar os filhos, por que isso é difícil? E aí, obviamente, você contar um pouco, né, assim, da sua experiência como mãe da Iô, que eu acho que é também uma experiência muito linda que a gente observa nas redes, mas a gente sabe que também não Tem é drama, só né? a parte linda que a gente Tem drama. assiste nas redes sociais. Olha, eu sem dúvida tenho menos tempo pra a Iô, minha filha, do que minha mãe tinha pra mim. Principalmente por uma estrutura familiar. Minha mãe, ela decidiu ser dona de casa, foi uma escolha, ela foi dona de casa por 10 anos.
pôde ser dona de casa também, o que significa que a gente tinha uma estrutura familiar, que era meu pai ali como mantenedor daquela casa. E hoje, eu, estando no mercado de trabalho junto com meu companheiro, eu sei que eu tenho menos tempo. Ao mesmo tempo, a minha mãe dependia menos da rede de apoio, da rede de afeto. E eu dependo muito mais da rede de afeto. Então, acho que entre eu e a Iô, se a gente pensar nas nossas trajetórias escolares, a gente tem algo parecido. Só que na minha geração era tudo centralizado na minha mãe. E hoje nós somos, 4, 5 pessoas pra cuidar de uma única criança pra que garanta que ela faça tudo, sabe? Agora, sobre a resistência da gente ouvir as crianças, na minha cabeça tem duas coisas. Uma é a falta de tempo, porque pra você dedicar essa conversa com qualidade, você precisa ter muito tempo, porque a criança vai fazer questionamentos e criança, quando vai estimular, você começa a estimular uma conversa com uma criança, ela vai abrindo caixinhas, abrindo. Não são conversas objetivas muitas vezes. São conversas que vai gerar a imaginação, que vai gerar um diálogo amplo. Então você tem que ter tempo, né? Então acho que essa é a primeira resistência, e aí essa resistência, a gente tem que pensar que não é nem só resistência, mas também possibilidade, né? E aí entra 1000 questionamentos, muitas camadas, mas o que a gente tá fazendo das nossas vidas que a gente não consegue ter esse tempo de qualidade pra conversar com os nossos filhos? Porque às vezes é isso, aqueles 30 minutos de arrumar a criança pra escola que você também divide com um tempo de conversa, e que não é o ideal. E a segunda coisa, acho que vocês abriram muito bem esse episódio, que é a gente pensar na autoridade. De alguma forma, você ter aquela autoridade super restrita, rígida com seu filho, você se relaciona menos. Porque você fala, é isso, e acabou, porque eu sou sua mãe. E você se relaciona menos, é mais rápido, é mais fácil. Então, eu acho que essa perda de autoridade, o adulto abrir mão disso, principalmente quando foi uma criança que também teve essa relação de autoridade. Puxa, bem na minha vez vai ser mais difícil. Quando eu era criança, minha mãe só olhava e eu tinha que calar. Agora, a minha vez de usufruir desse poder de ser mãe, de ser pai, eu vou ter que abrir mão? Ah, não quero. Eu acho que também tem isso, esse medo da perda de autoridade e um olhar externo. Também. Muitas vezes, quando o entorno vê você conversando com seu filho, ouvindo ele, aprendendo com ele, mudando de ideia no meio do caminho, você vai ser vista como um cuidador, uma cuidadora permissiva, frágil. E aí, se seu filho erra, porque toda criança erra, porque tá em processo de aprendizado, e errar, aprender, né? Mas se o seu filho erra, minutos seguintes, dias seguintes daquela cena onde você foi um bom ouvinte, pronto, a culpa também externa vem com muita força. Então, acho que são 1000 fatores, eu acho que esses são 3 desses 1000 fatores que faz com que, de alguma forma, as pessoas tenham resistência de ouvir os seus filhos. Agora, na relação prática entre filho e cuidador, filho e cuidadora, os benefícios são inegáveis. Eu aprendo demais com a Iô. E não só quando ela tá disposta a me ensinar, mas eu também busco perguntar, sabe? Quando eu vou buscar a minha filha, tipo, filha, eu quero a sua opinião, sabe? Não só quando, mãe, deixa eu te contar uma coisa. Isso é muito legal também quando ela traz. Mas quando ela não traz, eu sinto necessidade de ouvir a opinião dela. Eu sinto necessidade de saber o que ela pensa sobre o mundo, o que ela tá vendo da perspectiva dela. E quais são os interesses dela também, né? Parece que é sempre necessariamente através da conversa que a gente vai aprender com o filho ou que a gente vai conhecer ele melhor. E primeiro que eu acho que tem 1000 formas de se comunicar. Né? Que não são só na troca verbal, né? Então a gente também aprende muito com os movimentos sutis, as expressões que eles têm, mas também com os interesses deles, né? Sim. Então, às vezes, eu vejo muita gente falando assim, eu não tenho o menor saco pra ver o desenho, eu não tenho o menor saco pra ver o filme. Tudo bem, a gente sabe, né? De novo, voltando nessa questão do tempo, que a gente, às vezes, não vai conseguir se dedicar né, assim, integralmente pra estar ali o tempo todo. Mas assim, por que ele gosta daquele desenho, né? O que ele se interessa ali? Quais são as temáticas que abordam? Como é que... Isso falando de criança, com adolescente ainda mais, né? Porque os interesses vão se distanciando mais. Não é mais o que você apresenta pra ele, mas o que o mundo apresenta pra ele. E o quanto isso pode ser uma oportunidade também de você ouvir o seu filho, aprender sobre ele, aprender sobre o mundo que ele está inserido, né? A geração que ele faz parte, né? Então tem muita coisa pra gente aprender também nessa comunicação que não é direta, como você tá dizendo, né? E quando você fala do desenho, por exemplo, a gente tem que lembrar que essas são plataformas, são meio, né? Então, buscar saber o que daquele desenho interessa ao seu filho, você pode achar um caminho que seja
de encontro a partir de outros meios. Então, o desenho, o filme, a brincadeirinha, a vozinha, são os meios que eles conhecem. Mas talvez os interesses sejam muito mais próximos se você amplia esse diálogo para entender de fato o interesse deles. Muito cedo, as crianças começam a trazer do mundo externo. É muito mais cedo do que eu imaginava. Eu também achava que era quando ela chegasse na segunda infância, ou quando ela fosse pré-adolescente ou adolescente. Não. Bebezinha, ela já chega. E outra, é muito nítido essa ruptura do tudo que ela sabe, eu que ensinei, ou sei quem ensinou, porque tava no meu entorno, com, meu Deus, Da onde agora ela. vem? Da Como é que ela onde tá vem? falando essa palavra? Exato. Que música é essa? Que eu não conheço. Gente, que gesto é esse? Que corporalidade é essa que eu nunca vi? E é dessa nossa impressão de que a criança é uma coisa vazia que a gente vai botando coisa dentro. Como a criança pode perceber as coisas do mundo, inclusive sem alguém falar isso explicitamente. Eu vou contar uma história. Eu tenho um sobrinho de coração maravilhoso, Jô sabe quem é. E ele tem 3 anos. E assim, pai e mãe, né, querendo educar de uma forma que não seja machista, né, que o menino pode fazer uma coisa e a menina pode fazer outra nessa idade, sim. Mas ele já captou que existe um tratamento diferente para menino e para menina sem ninguém falar isso. Como? Ele estava tirando meleca do nariz, né, como toda criança de 3 anos, e aí o pai dele falou, João, não é pra tirar a meleca do nariz, assim, em público, né? Tem coisas que a gente faz em público, tem coisas que a gente faz no banheiro e tal. Já explicando um pouco essa diferença do público privado, porque ele também tá aprendendo aí no banheiro e tudo mais. E ele tava lá limpando o salão lindamente. Aí ele falou, não, pai, mas menino pode tirar a meleca do nariz, menina que não pode. Olha só. E aí ele falou, mas quem te ensinou isso? Ele falou, ninguém me ensinou, eu percebi. Eu sei, porque então a criança, a gente acha que a criança, ela só vai descobrir as coisas do mundo se a gente falar explicitamente pra ela, mas a criança já tá captando no Sim, mundo. do o tempo radarzinho, inteiro. né? E ensinando na mesma velocidade. Exato. Né? Eu falei da corporalidade porque isso é muito louco, né? Dos aprendizados. Vou ter que falar do TikTok. Eu sou dos anos, como você bem disse, anos 90. A gente tinha uma outra corporalidade. O jeito de sentar, de se movimentar, o jeito de dançar. A própria dança, A né? própria dança era dançava redonda. a gente dançava em rodinha, agora eles dançam olhando pra si mesmo. A gente dançava olhando Não, no e olho. com uma quantidade de metros possíveis pros movimentos, porque tem que caber na tela também, né? Exatamente. É uma coisa mais Exato, menorzinha, é menor né? os movimentos. E eu falo que a gente dançava redondo, a gente rebolava, agora é o quadradinho, né? A dança é adorei. quadrada, a dança é marcada no Maravilhoso. tempo. É outra corporalidade que se você tá disposto a aprender com seu filho, cara, é um mundo que você vai absorver também e vai se questionar e vai se permitir fazer. É ampliar. Eu falo que quando você tem uma criança perto de você, é como se você ganhasse mais idade. Porque você para de pensar, eu não consigo pensar mais na minha vida, eu e mais 50 anos pra frente. Eu não consigo. Eu penso na minha vida, eu mais 120 anos pra frente, porque é os meus 50 mais os da minha filha. É Claro. impossível não pensar nisso. é Quando muito ela bonito. tiver 70, eu não consigo não pensar. Então, ter uma criança perto, mesmo que não seja sua filha, seu filho direto, pode ser um sobrinho, uma criança que você ame, você amplia seu tempo de vida. Se você se permite aprender com essa criança e entendendo que seu tempo de vida também ampliou, você vai ser mais sábio. Não tem como ser diferente, sabe? Mas, de fato, precisa quebrar essa barreira da adultização, né? Eu sei porque sou adulto. Eu sei porque sei mais. Não. Talvez algumas coisas, né? E aí acho que é nesse ponto que talvez o nosso episódio começa, né, acho que com um dilema da mãe. Ela ouve algo que ela entende que faz sentido, que o filho provoca, ela fala, você não precisa ser totalmente subjugada pelo o tempo do relógio. Mas ao mesmo tempo a gente tem coisas no mundo. Práticas. A escola começa num horário, Eu bater tenho que bater o meu ponto. Então assim, como é que a gente pode aprender com o filho e também ao mesmo tempo, por mais que ele esteja falando coisas certas, a gente poder trazer esse grau de realidade. Eu acho que talvez esse seja um grande desafio. É um grande desafio, mas com a minha filha, o que eu tento fazer? Eu preciso dizer pra ela que a gente tem um mundo que a gente se complementa, que é como se fosse 2 países. E aí a gente tem as fronteiras, mas tem um mundo que é o mundo da criança e o mundo do adulto. E eu coloquei isso pra ela uma vez, que ela ganha mesada,
aquela estratégia de educação financeira, polêmica, mesada também é um tema polêmico, um dia vocês podem abordar isso. E aí, pra ela, obviamente, na perspectiva dela, se ela tem R$100, ela tá muito rica. E aí, uma vez, o meu irmão, que também é mais uma parte da rede de apoio, saiu com ela e ela pediu alguma coisa que era muito mais que R$100. E ele falou, não, eu não vou comprar pra você porque eu não tenho esse dinheiro. Ela falou, tio, você não tem dinheiro. Com um tom de deboche. Eu tenho R$100. E meu irmão ficou mal, assim, com a história e tal. Aí, quando eu voltei pra casa, eu falei, olha, no seu mundo da infância, R$100 é muito dinheiro. Mas no mundo dos adultos, R$100 não é muito dinheiro. Porque eu também não conseguia desclassificar do tipo, falar R$100 não vale nada. Né? Porque, pô, R$100, tem gente que não consegue ganhar isso no mês, ainda no Brasil. Então eu não sabia muito como… E aí eu resolvi dividir os mundos mesmo. Eu falei, ó, então no seu mundo da infância, que compra bala de R$1, R$100 realmente é muito. Mas no mundo adulto, R$100 realmente não resolve a vida. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que de alguma forma, contar pra criança em que momento a gente tá nesse mundo da infância, em que momento que a gente tá falando do mundo do adulto, em que momento essas fronteiras se aproximam, é importante. Porque aquela hora, obrigada pelo toque, realmente talvez a gente tenha que separar um tempo de mais qualidade. Se a gente tinha 10 minutos, talvez precisa de 1 hora, mas eu também preciso bater o ponto ali, né? Bater o cartão. E também eu acho que outro perrengue, que é outro desafio, que nem a criança também entende essa troca com menos autoritarismo, como você diz. A criança também te desafia. Porque se você tem essa relação mais elástica com a criança, menos rígida, ela também se confunde. Porque como você bem trouxe o lance das crianças aprenderem por osmose, ela também aprende que um pai, uma mãe que é firme, é aquele que fala assim, é isso e pronto. Ela vai ver isso no filme, ela vai ver isso na série, ela vai ver isso nos pais dos amigos dela. Então, quando você propõe um diálogo ou propõe aprender com ela, de repente a gatinha ela começa a achar que você é amiga dela. Exato. Ela começa a te desafiar. E o aprendizado também tem isso, né? Você desafia, aí você leva um breque. E aí você fala, pô, aqui eu não posso chegar. Então ela começa a te desafiar. Então, ao mesmo tempo, quando você abre esse campo, né, do aprender, da troca mais fluida, você também precisa refazer os limites. Refazer as barreiras. Não dá só pra abrir o campo e a criança vai se perder também, tá tudo bem. Você também vai se perder. Exato. Mas aí você vai construindo e refazendo essas barreiras e a criança vai aprender. Ok, a minha mãe, ela tem mais abertura nisso, meu pai, meu cuidador. Mas uma nova barreira foi estabelecida que aqui, ela é minha mãe. E pronto. Você tá contando, Xongani, aí eu tô lembrando que a gente, pra fazer o roteiro, a gente foi fazer essa pesquisa e aí… Pesquisa barra stalkeada, né? É pesquisa stalkeada. Pesquisa é o jeito bonito da gente dizer, né? E aí, eu me deparei com um vídeo muito bom seu, com a Iô, que você faz perguntas e respostas. E aí, uma hora você pergunta, era o público, né? Tipo, seus seguidores faziam pergunta e você perguntava pra ela, não sei se você lembra. Eu lembro. Aí você pergunta assim, se fosse um gênio da lâmpada, o que você ia querer? Né? Tem 3 desejos. Aí ela fala, chocolate, primeiro, óbvio. Aí depois, surpreendentemente, depois do chocolate, ela fala brócolis. O que é bem engraçado, né? Porque chocolate, brócolis. Aí o terceiro quero ser adulto. Aí você fica desconcertada, tipo, oi, quero ser adulto? Por quê? Gente, tipo, do nada, né? Chocolate, brócolis, adulto. Aí por quê? Ela fala, porque eu quero mandar. Viu? E é muito louco, né? Porque eu acho que tem isso também, assim. Por um lado, tem a importância deles entenderem que, em alguma medida, a gente vai mandar. Porque a gente tem que dar esses limites, né? Esse contorno, essas explicações do mundo de que nem sempre é tudo do jeito que a gente quer. Tem a hora pra fazer, tem o tempo de fazer, tem a hora de dormir. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre cai nessa reflexão do autoritarismo e da autoridade. E a gente tá falando sobre escuta, você tem uma educação que, mesmo quando você manda, você tá explicando. Assim, você tá dando a chance dela compreender. Só que nem sempre isso é uma realidade. Exato. Né? E nem sempre eu vou explicar na hora que ela deseja. Exato. Porque às vezes, gente, às vezes a gente tá numa situação
Que só vai, né? Não vai dar pra explicar pra gatinha, naquele momento, questões complexas. Você só precisa fazer com Agora, que ela toda vez que eu falo pare. gatinha, eu já fico imaginando ela te ouvindo assim. Ah, mãe. É que eu até isso eu falo, chama, ô gata, vem cá, nega, vem cá, amor. É um Senta jeito, aqui, assim, pra lá. Que tem hora que, assim, crianças nos colocam em momentos constrangedores, né? Às vezes. Porque eles estão aprendendo, então… Exato. Mas nem todo lugar vai ser o lugar de aprendizado dela. Às vezes é isso. Filha, agora eu estou no meu ambiente de trabalho, eu vou te explicar isso depois. Exato. Não agora, neste momento, só para. E ela precisa parar. Mas por quê? Não vou te explicar. Ah, mas todo mundo tem direito de saber. Tem, mas não agora. Porque nem sempre a prioridade é ela, né? E a aprendizagem é outra. A aprendizagem é a espera também. É, total. Né? E aí, eu acho que entra uma outra questão que a gente queria te ouvir, que acho que faz parte do que a gente tem o tempo todo se deparado nessas conversas sobre educação, que a gente cai o tempo todo em contradição. E também assumir isso, abraçar isso, faz parte pra gente tentar se culpar menos, né? Vamos conseguir se culpar menos? Não sabemos, mas vamos tentar se culpar menos. E aí… E viva a terapia. Exato. E viva espaços como esse pra gente conversar e não se sentir sozinho. Tem aquela frase famosa, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? E quando você tá diante de uma situação como essa, né? E até trazer um pouco um tema que foi o tema do nosso episódio recente com o Daniel Becker, que é essa questão da tecnologia. A gente entende que não é saudável eles passarem o dia inteiro nos aparelhos eletrônicos, mas a gente, e aí eu até pergunto mais especificamente você, inclusive trabalha com isso, né? Com essa ferramenta. Então, assim, como dar limite, né? Como dizer não quando a gente tá fazendo? Como fazer essa explicação? Porque Ou quando eles sabem até mais do que a gente de algumas coisas, né? Tipo, jogos eletrônicos. Sim. Eu não sei, e aí? Exatamente. A gente vai aprender com eles, mas a gente também quer dar limite e falar o que pode e o que não pode? Eu uso o recurso dos mundos. Eu, inclusive, digo a ela, eu vou ficar o tempo todo no celular porque é o meu trabalho. Você não trabalha com isso. Entendeu? Então, ou, por exemplo, sei lá, quando eu estou no celular, eu estou lendo. Quando eu estou no tablet, eu estou lendo um livro. Você não, você está no TikTok, então há uma diferença. Então colocar esse lugar dos mundos é importante. Agora, a tecnologia eu acho que sempre, pra sempre, vai ser um desafio que distancia o mais novo do mais velho. Geracional, né? Geracional e que vai fazer essa troca de aprendizado. A tecnologia, ela tem como tradição mundial colocar os mais velhos numa situação mais vulnerável do que os mais novos. Eu acho que é uma das principais ferramentas que faz com que a gente tenha que recuar e falar, me ensina. É mais fácil falar não sei. É mais fácil pedir ajuda, sabe? É mais fácil perguntar, filha, que desenho é esse? Eu não tô conseguindo acompanhar essa conversa que vocês estão tendo. Porque às vezes a gente não acompanha a mesma conversa. Porque as gírias mudam. O desenho do momento muda também, né? O estilo de roupa muda. Então, sei lá, eu gosto, por exemplo, de me vestir e falar, filha… Tô bem. Tô bem? Vou levar 100% em consideração? Não, mas sei que ela tem um olhar do novo mundo, que eu nunca, jamais vou alcançar. Então assim, que privilégio, né? Você ter, inclusive eu tenho mãe e filha. Que privilégio eu ter esse olhar amplo sobre o mundo. Tanto de uma sexagenária de 65 anos, quanto de uma garota de 9, e agora uma de 20. E aí você tem todos esses olhares, você fala, porra… Legal, né? Eu vou ter muitas perspectivas. Do mesmo jeito que a gente fala desses ambientes plurais de trabalho, o quanto que a gente cresce quando é plural, as gerações também gera pluralidade. Né? Então, ter elas perto é novos olhares, novas ideias empreendedoras, novas ideias de trabalho. Eu que crio conteúdo a partir do que acontece em meu entorno, sem dúvida, ter a minha filha amplia 1000 vezes, potencializa a 1000 a minha criatividade. A 1000. E é bonito de ver até a facilidade que eles têm com algumas coisas que pra gente é muito difícil, né? Essa coisa, por exemplo, de edição de vídeo, né? É uma loucura. Parece que eles nasceram pra isso. Às vezes a gente precisa de uma equipe inteira pra fazer o que… Antes de falar, tá? Antes de escrever. Sabe? Aprendi a editar vídeo antes de escrever. Com certeza. Não, e a gente já tá com um olhar mais engessado. Eu fiquei pensando, aprender é a gente resgatar coisas que a gente sabia, a gente deixou de fazer. Sim. Né? Nosso corpo, né? A gente não consegue
criança coloca o pé na boca, a gente perde todo esse nosso repertório que a gente tinha por uma questão de preconceito também. Você estava falando da diversidade, o etarismo é uma das coisas que mais a gente vive, né? É um preconceito que a gente vive e a gente sustenta, a gente não reconhece isso. É verdade. Né? Os espaços são espaços para adultos, não são espaços para crianças e não são espaços para idosos. Adolescente também não, E tá? adolescente também não. Só que assim, são minorias, principalmente as crianças e os adolescentes, vou chamar de minoria essa população que é mais oprimida, né? Que não tem voz. Minorizados. São minorizados, isso, obrigada. Que não tem voz, porque quem defende a criança e quem defende o bebê, por exemplo, numa política pública, vai ser o adulto. Uhum. Ele não pode falar por ele. É verdade. São vozes que a gente ainda não legitima. Então, acho que quando a gente fala de escuta, de aprendizado, não é acatar tudo que a criança fala, mas é reconhecer que ela é um ser humano. Pensante, Que ela né? pensa. E aonde que ela tá dizendo isso, né? Porque essa nossa expectativa, de novo, de que tudo seja a partir de uma fala verbal, de uma conversa, e não reconhecer que isso tá na brincadeira. Então, às vezes, eu não tenho paciência pra brincar com meu filho pequeno, né, principalmente. Mas, assim, é na brincadeira que muitas vezes… Você descobre como a professora trata. Exato. Muito. Então, assim, quão importante é o brincar, e a gente, né, eu sou aqui uma defensora do brincar, porque a gente, como adulto, a gente também vai ganhando os nossos limites corporais, então a gente vai se enrijecendo, a gente vai parando de dançar, a gente vai parando de brincar, e às vezes esse discurso do eu não gosto de brincar é porque a gente não consegue resgatar, Total. né, assim, algo que é da nossa infância e que pode ser um dos melhores caminhos de comunicação. Eu já fui essa pessoa do eu não gosto de brincar, mas comecei a perceber a extrema importância, assim. E outra, assustador, quando você vê a sua criança te imitando, né? Porque quando ela vai brincar, mãe, vamos inverter? Inverter, maravilhoso. Ai, que medo. Porque aí você se assiste, De repente, né? 30, né? Você se assiste no olhar dela. Isso pode ser lindo Sim. e pode ser desesperador, por exemplo. Você me vê assim? Você me vê assim. É isso que eu falo, né? É isso que eu falo, é assim que você me enxerga, né? Ou até o desafio, a criança fala assim, tá, então você vai ser uma mãe diferente de mim. Tem que estar preparado, tá, pessoal? Tem que estar preparado, porque ela também vai te ensinar de alguma forma, a partir desse brincar, como ela gostaria de ser tratada. Como ela gostaria que você a chamasse. Como ela gostaria de que você a tocasse. Você vai aprender. Ela vai se comunicar a partir disso. Então, é uma brincadeira que traz muita informação, assim, sabe? E como é que você lida com isso? A terapia, né? A gente já falou sobre 6 vezes por semana. muita terapia. A minha filha é um desafio. Pra mim, enquanto pessoa. Não ela, eu enquanto mãe, eu enquanto ser humano. Porque primeiro porque ela é muito parecida comigo, no jeito de falar, nos gostos, ela é minha fã. Não tem nada melhor que isso, né? Ela Foi vai em casa. inverter os papéis aí. Então agora eu sou a ídola e você é minha fã. Brincadeira à parte, até nesse vídeo ela fala, eu falei, alguém pergunta, como que é ser filha de uma mulher tão maravilhosa? Essa é maravilhosa também. É isso que ela responde, porque ela faz essa relação direta, assim. Perfeita. Agora que tem uma outra pessoa em casa, uma outra mulher em casa, que é minha sobrinha, minha mais nova filha, de 20 anos, ela agora tá duplando. Às vezes ela performa mais às vezes eu performo mais a sobrinha, e eu tô achando incrível. Que é a irmã mais velha, né? Hoje a irmã mais velha colocou o boné pra trás, ela colocou o boné pra trás. E eu achei muito bom. Agora também. vai ser outra referência de mulher mais Outra velha. referência né? de mulher E mais como velha. É isso pra você? Amiga, eu tinha muita consciência que isso ia acontecer. E por essa consciência, trazer a minha sobrinha foi… Estou sendo muito prolixa, mas foi uma escolha consciente. Eu sabia que ela seria uma boa referência. Eu não traria uma pessoa que não fosse uma boa referência pra minha filha, pra minha casa, pra morar na minha casa. Porque é o que a gente tá falando o tempo todo. Eles aprendem no olhar, eles ensinam e aprendem no olhar, no dia a dia, em como você trata, qual cara e boca que você fez, que você nem tá lendo você, e a criança tá te lendo o tempo todo. É muito louco, assim. Mas como eu gosto muito da minha mais nova filha, minha sobrinha, eu tô gostando de ver essa reprodução. E, vou dizer mais, minha sobrinha tá aprendendo demais com a minha filha. Ah, é? Nossa. Com essa convivência. Mas ela tá aprendendo demais. Por quê? Imagina o cenário. A minha sobrinha foi criada por outra mãe, a mãe dela.
Foi criada pela mãe dela, pelo pai dela. E aprendeu modus operantes daquele jeito. E aí, ela tá na minha casa, então tem uma dinâmica que a Iô sabe mais. Tanto que uma vez meu companheiro falou uma coisa muito bonita. Falou assim, Noite, você é a mais velha, mas a Iô, que é minha filha, você está aqui há mais tempo. São sabedorias diferentes. Diferentes. O envelhecer não é só da idade, Exato. mas é da sabedoria. É o envelhecer da sabedoria. É o tempo, né, que a gente falou hoje na história também, né? É o tempo do relógio. É um tempo de experiência. E aí ela teve que ensinar a minha sobrinha moçambicana, tem outra cultura, outra forma de ver a vida e tal. E já ia falar assim, gata, aqui em casa a gente acorda às 8, porque a gente toma café da manhã juntos. E aí de 20, mas aí posso ir de pijama ou tem que trocar roupa? E não, pode ir de pijama. Então aí você fala, minha filha sabe muito. Porque você também perde a noção do quanto sua filha sabe, porque você tá ali junto, né? Aí você fala, caraca, ela sabe pra caramba, né? E é uma oportunidade. E ela sabe ensinar. Exatamente, é uma oportunidade não só de você aprender, mas de você ver outra pessoa aprendendo com ela, né? É muito maravilhoso. E também, dessa chegada nova, também tá vindo de outro país, de outra cultura, né? Quão rico tá esse terreno hoje. Amiga, tava fértil dessas vivências todas, né? E é vocabulário. Todo mundo fala português em casa, mas vocabulário completamente diferentes, né? Uma fala moçambicano, outra fala brasileiro. Uma grande confusão. Às vezes a gente tem que se traduzir em casa. A mais velha fala muito bem inglês também, mistura o português com o inglês. A mais nova tá aprendendo inglês. Tá uma grande confusão deliciosa. E as gírias também, que a gente já tava falando das gírias de cada idade. Música também, porque outras gerações. E eu queria trazer uma outra coisa pra vocês, que é o lance do cuidado, que eu falei da brincadeira, né? Num aspecto de dar até medo, mas também tem o lance do cuidado. Porque crianças aprendem que são cuidadas, mas elas também sabem cuidar. E isso é uma coisa que também é uma sabedoria. Saber cuidar é uma sabedoria, né? E minha filha é muito cuidadora, porque ela é dela. Porque ela também é muito cuidada, então ela aprendeu o amor pelo cuidado. Mas não só isso, ela é muito cuidadora porque eu permiti que ela cuidasse também. Então, ela gosta de ser colocada pra dormir até hoje. Ela já é grande, 9 anos, mas a gente coloca ela pra dormir até hoje. E aí tem dia que ela me coloca pra dormir, por exemplo. Porque eu tô mais cansada, ou vou dormir antes dela, porque acontece. Ela já, às vezes, sexta-feira, ela quer ficar acordada até meia-noite, que ela chama de madrugar. Meia-noite. E eu quero dormir às 10, porque eu tô exausta do trabalho e quero ampliar meu tempo de sono. Então ela vai me colocar pra dormir. E isso é muito lindo, porque aí você vê, ela me dá boa noite, ela conta uma história, ela sai do quarto cantando que nem eu faço com ela. E ela aprende esse lugar do cuidado, que o mais velho, ele também precisa ser cuidado. Ele não só cuida. Porque olha que loucura, vou fazer uma relação muito louca. O que faz esse autoritarismo do eu faço porque eu mando, também mas porque eu pago suas contas, porque eu cuido de você, porque eu te visto. Então, se você abre mão um pouco do autoritarismo, além de você aprender, você também é cuidado. Então ela me coloca pra dormir. Ela faz café da manhã na cama pra mim. Acordou mais cedo. Ai, mãe, fiz o seu café da manhã. Desde muito pequena, assim, desde muito pequena é exagero. Mas no começo o café da manhã era uma bolacha, um leite gelado, não tinha fogo, não tinha um ovo frito. Ok, pessoal. Mas ela já fazia, colocava, enfiava tudo naquela negócio lá, na bandeja. Mãe, fez café da manhã pra você. Que linda. Então ser cuidada também é uma delícia. Eu fiquei pensando, porque essa relação, né, materna e paterna, e óbvio, né, a gente tá falando também de filhos que estão na família desde bebê, né? Existem outras configurações familiares também. Mas que essa criança, ela se conecta com essa expressão desde muito cedo, né? O neném a coisa que mais olha é o rosto dessa família. Então ela também, quando há uma sinceridade e um terreno para essa escuta, que é para além do verbal, que a gente está enfatizando muito aqui, as expressões também ficam muito evidentes. Então ela consegue olhar para você num dia que você tá cansada, sem você precisar verbalizar que você tá cansada. E aí esse cuidado pode vir num café da manhã na cama, pode vir num carinho ali do lado quando você senta. Até lembra uma época viralizou um vídeo até dessas trends de TikTok, que colocava assim o vídeo, a câmera filmando, e a criança tava às vezes sentada em algum lugar, no sofá, no chão e tal, e a mãe vinha devagarzinho e sentava no colo, deitava no colo da criança.
E aí tinham vários vídeos muito lindos que o natural da criança é fazer um cafuné, né? Assim, na mãe. Porque é tão natural que essa relação aconteça quando é, né, do familiar pro filho, que ele devolve isso, né? Assim, Isso é lindo. com muita naturalidade, assim. Eu lembro que eu adorava, eu pedia pra minha mãe eu quero brincar de massagista. E eu queria fazer massagem nela. Você percebe? É lindo. Eu percebo também que eu falo, na verdade, verbalizo, e até critico o meu companheiro por isso, porque eu, sem dúvida nenhuma, é a pessoa do planeta que mais me conhece. É impossível eu mentir pra minha filha. É impossível. Mentir assim, você tá cansada? Não, filha. Eu abro a porta, ela já fazia, tá feliz, hein, mãe? Ou, nossa, mãe, o que foi que você tá... E meu companheiro, Não às percebe. vezes assim, fui e voltei, performei uma tristeza, fechei o olho mais lento, sabe? Pra dar aqueles sinais, né? Balança a perninha, né? Todos os sinais não verbais. E ela assim, ó. Porque eu acho que… eu nunca imaginei, vou ser honesta com vocês. Eu nunca imaginei que eu seria tão apaixonada, assim, por essa relação, né? Eu repito, não é uma relação da maternidade. É a relação com uma criança. É você se dedicar a uma relação com uma criança. Recentemente eu falei pra uma amiga que estava passando por um conflito familiar e que teve que romper uma relação com uma criança por conta dos pais. E ela falou, não consigo. Eu falei, olha, sempre vale a pena você lutar pra manter uma relação com uma criança. Porque o que você vai ganhar dessa relação, nenhum outro ser humano pode te dar, assim. Então, luta. Faz acordo com os pais, mas não rompe, porque isso é muito especial. Então, eu acho que quando você tem uma criança que você tem essa troca, ela te consome tanto, nisso que você disse, de ficar te olhando. Criança, Contemplando, né? contemplando, pegando o detalhe de quem você é, expressão, cabelo, formatação, tom de voz. Porque eles ficam assim mesmo, ó. Às vezes eu tô trabalhando, eu olho pra minha filha, ela tá assim, ó. Pra quem não tá me vendo. Ela tá, tipo, me observando fixamente. E às vezes eu pego ela no espelho, reproduzindo os meus gestos. Tipo, sei lá, eu fiz um vídeo que eu fiz assim. Mexi as mãos de alguma forma. Aí eu passo lá no corredor, ela tá… Tiriri. O mesmo gesto, você fala assim, uau. Eles realmente estão aprendendo o tempo todo. Bom, a gente vai te chamar… Porque assim, daqui a uns 5 anos, vamos ver no ápice da adolescência. Meu Deus, como vai ser, né? Não, eu tô brincando. Eu fui mas uma ótima adolescente. Já deixa pra 10ª temporada a gente chamar aqui pra entender como é a Io adolescente. Nossa, eu tô com muito medo. Mas, Xongoni, eu queria muito aproveitar o que você tá falando, porque eu acho que também, como aqui a gente tá o tempo todo dialogando essa relação com família, escola, e a gente tá cuidando muito dessa relação, a gente tá falando muito intimamente e de maneira muito bonita, assim, né, dessa sua relação com a sua filha, mas a gente queria trazer um pouco também para esse olhar da escola. E aí, aproveitar também que você teve um projeto que a gente acompanhou, né? Que é o Porquê Precisamos Voltar à Escola. Esse foi um projeto sobre educação de meninas negras que você fez, né? Depois de ser convidada, né? Pelo Obama Foundation, junto com um projeto da Michelle Obama. Chiquérrima. Muito chique, maravilhosa. E aí, a gente ficou muito curiosa, assim, de saber como que foi criar esse projeto, por que você criou esse projeto, né? E qual foi o impacto que ele teve na sua vida e como que né? Porque a gente tá falando muito dessa instituição ou ambiente familiar, mas como é que a gente replica isso que a gente tá falando quando a gente tá falando de uma escala de escola, que a gente não tá falando de indivíduos tão próximos que se conhecem tanto e tá falando de um coletivo, né? Assim, de crianças… como é que a gente… Com famílias completamente diferentes. Né, então, assim, como que a gente, em alguma medida, replica isso que a gente tá falando, mas considerando e reconhecendo que a escola também não é, né, um ambiente igual o ambiente familiar. Foi um timão, assim. Mas a provocação era essa. A Michelle Obama, com a Obama Foundation, escolheram 7 mulheres do mundo pra pensar a educação de meninas. Eu perguntei se eu poderia fazer um recorte de raça, né? Pensar a educação de meninas negras. A resposta foi…
Era isso que a gente esperava de você. Então, eu quis ouvir, né? A primeira parte do documentário, inclusive, é ouvindo as crianças qual seria a escola dos sonhos delas. Até porque eu precisava falar sobre racismo, mas eu não queria expor essas crianças a esse tema. Eu acho um erro do audiovisual, do jornalismo, a gente expor crianças negras à violência do racismo de uma forma tão despreocupada, tão, né? A gente não faria isso com outras violências, né? Com estupro, enfim, outras violências a gente não faria, mas o racismo a gente expõe em crianças com muita facilidade. Então, vira muito midiático, né? muito. E você faz estudo social e pergunta pra criança: ai, como que é ser negro? Você já viu? Pô, você fala, Ou caraca. expõe uma criança sofrendo, né? Fome, não sei o quê. É tudo muito doloroso. Então eu não queria reproduzir essa lógica, então eu resolvi inverter. Porque elas estão maravilhosas. Então, os cabelos. Não é produção, tá? Elas já vieram, tipo… cada uma escolheu a sua roupa. Cada uma escolheu sua… Gente, elas estão escolheu muito sua roupa. maravilhosas. Os pais, né? As mães, né? Claro, da família. Não teve maquiagem, produção das crianças, nem nada. Nossa, elas muito em toda estilosas. a sua performance e representação, né? Porque o que penso moda, isso também diz muito, né? Revela muito. Então, maquiar aquelas crianças seria tirar parte do que elas têm pra comunicar. Do que elas são. Mas aí falar do sonho, que eu acho que é um lugar tão raro pra mulheres em geral, pra mulheres negras mais ainda, eu achei que seria uma forma boa de abordar o que falta na escola. Porque se você tá sonhando é porque você tá fora da sua realidade. E elas trazem muitas coisas incríveis. Elas trazem ideias maravilhosas pra escola. E eu tenho certeza que se isso fosse reproduzido no ambiente escolar, seria incrível. É incrível, já tem projetos que fazem isso e é maravilhoso. A minha filha, ela é curumina, né, que é o projeto Curumim do Sesc. Não sei se tem aqui no Rio de Janeiro, mas em São Paulo tem, que é um projeto extracurricular e que as crianças mesmos fazem as programações a partir das próprias demandas. E eles trazem ideias fenomenais. Eles tiveram a ideia de dormir no Sesc e depois eles pensaram em fazer um café da manhã na piscina. São ideias que a gente nunca alcançaria. Jamais. Eles têm muito que ensinar, inclusive para educação, nesse sentido de grade. E aí a gente vai adaptando, inserindo ali o que precisa cumprir da grade a partir do meio, né, da metodologia criada por eles. Isso é muito especial. Então foi isso que a gente tentou fazer nesse documentário. E na segunda parte do documentário a gente traz especialistas para pensar a escola. Então tem uma advogada, uma psicopedagoga, uma historiadora também, pra gente pensar como traduzir esses desejos e as faltas que a escola ainda tem para as crianças. E o nome do documentário, ele vem por isso, né? Por que a gente precisa voltar para a escola? Para além de… Para muitas pessoas, a escola é um lugar de muito gatilho negativo. Porque foi um lugar de muita violência. Não, às vezes, dos professores, às vezes dos seus pares, e às vezes da direção e às vezes de todo mundo. E lembrando que violência não é só agressão direta, né? É esse silenciamento. Por isso que invisibilidade, é tão importante… falta de oportunidade. Né, assim, a contradição da violência é ser também a escuta, ser também a convivência, ser também as relações, né? E aí foi incrível, assim, eu fiquei muito satisfeita com o resultado. A gente fez o roteiro tudo em uma única madrugada por falta de tempo, e minha filha com malária, foi um caos. Mas eu tenho muito orgulho do resultado, convido todo mundo a assistir. Acho que é um material que precisa ser muito mais explorado, assim, e é um pontapé inicial. Tenho muita vontade de continuar esse documentário, trazendo novas perspectivas, trazer o professor, que é algo que a gente não consegue trazer nesse primeiro episódio, digamos assim, nesse piloto. Então trazer a visão do professor, trazer a visão do pai, da mãe, do avô, trazer novas visões a partir dessa discussão central, que é como que as crianças, meninas negras, estão nesse ambiente escolar. A minha filha estuda em escola pública por opção. A gente queria que ela tivesse num espaço que fosse plural e diverso, e eu achei que a escola pública era uma facilitação para isso, e de fato é. A escola dela é uma escola que também eu considero uma escola muito boa, assim. Tem muitos projetos, inclusive um projeto onde a Iô, ela e os colegas do 4º ano ensinam as crianças do 1º ano. Ai, que legal. A ler, a fazer conta de matemática. Então eles conseguiram fazer uma aproximação de linguagem, né? Porque a criança do 4º ensinando a criança do 1º. Eu achei esse projeto incrível, acho que tem que ser reproduzido em muitas escolas. Porque aí é isso, tem uma aproximação de linguagem, né? Se a gente vai falar de maçãzinha, eles vão falar de Ladybug, que toda vez ela me corrige, que eu não sei se é Ladybug ou se é Ladybug. Aí tem o Let It Go aí, né? Mas enfim, então, eu acho esse projeto muito legal. Não existe uma outra forma de questionar a escola se você não estiver lá. Acho ruim, inclusive, os pais que questionam a escola sem participar dela.
Quando você questiona, vai te gerar trabalho também. Quando você questiona, a escola te gera trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que, pra não romantizar essa relação com a escola, é importante dizer. Porque, às vezes, você abre uma discussão que a escola não estava pronta. E você vai ter que trazer as ferramentas pra escola desenvolver. Eu faço isso muito, tanto nas bibliotecas da escola, quanto alguns temas sensíveis. Você precisa, às vezes, facilitar para os educadores para que vocês alinhem as conversas, sabe? Então, acho que isso é um exercício e a gente, às vezes, nem coloca isso na agenda, que é fogo, porque é difícil. Mas colocar na agenda que você tem que ir na escola da criança, para além da reunião de pais, para participar. Para questionar e para trazer soluções para além do questionamento. E a escola, eu vou falar agora enquanto mãe, né, enquanto esse outro lado, ele nos assusta. A escola me assusta também. Por isso que é porque eu preciso voltar para a escola, o título do documentário, traz um pouco desse lance do medo, né? Ai, será que eu volto? Porque é o lugar que os pais absolutamente perdem o controle. Você não vê o que tá rolando ali. Tudo que você sabe é a partir de um olhar de um outro ser humano. E se a gente está diminuindo essa hierarquização entre o adulto e a criança, às vezes o olhar desse ser humano não necessariamente está 100% adequado, né? Não tá, às vezes não tá. Às vezes o educador falha e tudo bem. Não dá para eu ouvir o professor e acreditar plenamente. Eu preciso trazer a escuta do professor como mais uma ferramenta de direcionamento da minha filha. Eu vou escutar ela, vou escutar o professor, eu vou me escutar e vou chegar numa conclusão e vou tentar ali articular junto com aquelas pessoas. Então é um lugar que traz medo. Será que vai continuar? Ou o que a gente tem de proposta de educação, né? Só que pra mim, eu vou ter que cair num clichê, que ainda bem que hoje eu posso chamar de clichê, que é a diversidade. Se você não ensina a diversidade, o seu filho não vai querer aprender com outras crianças. E aí eu vou trazer um outro ponto, que a gente tá falando muito de aprender com a criança, né? Dessa hierarquia de idade. Mas, será que a sua criança tá disposta a aprender com um imigrante que acabou de chegar na escola? Será que a sua criança tá disposta a ensinar um imigrante que acabou de chegar na escola? Isso é um desafio da escola pública muito, né? Será que sua filha aprendeu a aprender com uma criança negra? Ou ela só vendo professores brancos, ela acha que quem detém a sabedoria é uma criança branca, entendeu? Será que o seu filho tá disposto a aprender com uma menina? Ou ensinar? Então, se a gente tá falando dessa hierarquia da idade, vamos falar de outras hierarquias do aprender e ensinar. Quem são as pessoas que ocupam, né, essa instituição, escola? Não, perfeito, porque, na verdade, até é mais uma pergunta para seguir essa sua linha de raciocínio, porque outra coisa que a gente queria colocar para você é, a gente tá falando dessa diferença de idade, mas como que você também conversa com, né, a Io, que é a sua experiência de filha, sobre essas situações de opressão, não só do que ela pode sofrer e como que ela pode reagir a isso, né? Mas também o que ela pode causar, né? Porque reproduzir. Total. Exato. Então, assim, também é outro assunto muito importante quando a gente tá falando de aprendizado, né? Porque eu até, algum outro vídeo que você fala assim, errar quando você não sabe não é problema. A questão é você continuar errando depois que você já sabe. Mas, assim, como que a gente ensina, né, desde muito cedo, e é perceptível na relação de vocês, que você o tempo todo coloca isso em pauta, né? Eu precisei de tempo. Isso é uma coisa muito legal, porque sim, a minha filha reproduz preconceitos. Minha filha, sim, já foi opressora com outras crianças. Porque eu sempre falo, ela é uma menina negra. Mas ela não é uma menina gorda. Ela não é o pai é imigrante, mas ela não é uma menina imigrante. Ela não... Uma menina com alguma deficiência. Não é uma menina com alguma deficiência. Ela não é uma menina pobre. Então, ela tem ali, em algumas estruturas, ela tem alguns privilégios. Em algumas intersecções, ela tem alguns privilégios. Então, assim, eu precisei de tempo pra ensinar tudo. Por quê? Num primeiro momento, eu não queria falar de racismo diretamente com a minha filha, porque eu acho que a gente não tem que apresentar violência. Minha filha não assistiu nem Pantera Negra, porque tinha muita violência, e eu também não falei, olha, existe uma coisa no mundo que chama racismo, e nananã, biriri, biriri. Eu sabia que do mesmo jeito que o seu sobrinho aprendeu o que é machismo, ela também estava aprendendo o que era racismo, e eu trazia suportes pra ela, sim, ia trazendo suportes e o empoderamento o tempo todo. Isso é diferente de não ensinar sobre raça. Então eu ensinava sobre raça,
mas não falava da violência. Mas no lugar de potência, né? De potência e de diversidade. Então, assim, ó, gata, tem. De novo, a gata. Ó, filha. Eu já vou comentar ali. Oi, gata. Oi, gata. Então, ó, lápis de cor. Tem negro, tem branco, tem os indígenas, tem os asiáticos. Negros, tem os claros, tem os mais escuros, cabelos. Era conversa, era brincadeira. Vamos desenhar? Vamos desenhar. Vamos observar Olha, as vamos desenhar o pessoas. cabelo com… Que cabelo, querida? Ah, liso. Ah, então tá. Quem são as pessoas com cabelo liso? É do mesmo jeito que você ensina a falar, a comer. É a mesma coisa. Eu não sei qual que é o drama de ensinar a diversidade. É a mesma coisa do que ensinar todo o resto. Eu vou falar qual é o drama, quando não tem diversidade na sua volta. É verdade. Tá aí. E aí eu ensinei, óbvio, primeiro raça. Porque era o que mais ia atingi-la, né? Depois, eu comecei a ensinar gênero e orientação. Tem vídeos, inclusive um vídeo viral, onde eu ensino as letras. É maravilhoso, LGBTQIAPN+, na época era só essas. Agora a gente sabe que ampliou. Mas eu ensino pra elas novas formas todas as formas de amar. E aí, eu comecei a ensinar isso. E aí, quando eu vi que ela já tava craque, aí agora a pauta é a gordofobia. A pauta nova lá de casa é a gordofobia aí. Porque eu sei que ela ainda reproduz muitos preconceitos, muita gordofobia, e agora a pauta é essa. E aí você tem que lutar. É conversa diária, exemplo o tempo todo, é trazer informação. E assim, gente, a gente não pode sempre achar que o nosso filho é um anjo. Vai tirar a prova. Tira a prova, faz perguntas aleatórias. Não deduz, pelo menos, que tá tudo bem. Para que você consiga trazer esse ambiente de mais diversidade, que ela faça essas perguntas. Só que também acontece, do mesmo jeito dos novos limites, o extremo. Porque a minha filha, ela é uma grande ativista, né? Não dá pra negar. Ela defende tudo e todos. Às vezes, ela tá avançadíssima na discussão entre alguns adultos. Às vezes, ela tá avançadíssima. Outro dia ela foi falar pra professora dela que aquela professora tinha que começar a falar em gênero neutro, porque era sobre isso. E por que a professora não falava em gênero neutro? E por que a professora falava todos, se a maioria que ela contou, e a maioria da sala era de meninas. Então não tinha como ela falar, se ela tivesse que falar, ela tinha que falar em feminino, porque era a maioria. E a professora ficou tipo, o que eu vou fazer com essa bomba aqui chamada Iô? E ela vira essa questão. Hoje, a minha sobrinha, a gente tava vendo um restaurante, acho que é alemão, não lembro. E aí eu falei, a gente podia experimentar comida alemã. Aí ela, mãe, os alemães escravizaram? Falei, sim. Não quero experimentar comida alemã. Calma, porque aí também vai um outro lugar, assim, você fala, não, volta, né? Gata, volta um pouquinho. Porque isso também inflama a criança. É duro o que eu vou dizer, porque a consciência é necessária, mas para uma criança que é oprimida, também gera dor. Sim. Porque se a criança tá alienada, às vezes ela vai, entendeu? Na alienação. A partir do momento que ela é uma criança consciente, ela sente. Sim. Ela sente, ela elabora, ela traz, sabe? E você incentiva muito essa coisa da comunicação dela, né? Então eu já vi que ela também fala muito. O quê? Então assim, você incentiva, você também vai arcar com as consequências. Vou arcar com as Eu ouvi consequências. bastante também. Vou arcar com as consequências. Mas que bom. Que boas consequências. É. Porque a partir também do que é dito, tem possibilidade de ser cuidado. Tem. Né? Então, assim, ela vai falar da dor dela, ela vai falar da raiva dela, mas a gente fala isso muito, né, no nosso trabalho na educação socioemocional, é a partir desse reconhecimento da dor, do reconhecimento do sentimento, que a gente vai poder dar caminho para isso, dar lugar para isso, cuidar disso, dar contorno. Senão isso vai explodir em algum lugar. E quando a gente fala de escola, né, e até voltando na pergunta da escola, muita escola pergunta pra gente, mas e quando a gente abrir esse tema aparecerem questões sensíveis? Se aparecer é porque o terreno da escola tá seguro pra isso. Exato. E que bom que a gente vai poder cuidar. Exato. Não é porque abriu que o tema não existia antes. Exato. O tema já existia, então vamos aproveitar isso como uma oportunidade pra gente cuidar do tema, né? Isso assim, é incrível que você falou. Se a escola tá discutindo o tema, assim, se tá rolando um conflito, é porque tá no caminho certo. Né? Um conflito no sentido de porque a vida é conflito isso, não é violência. Não. Né? Exato. Às vezes o silenciamento e a ausência de conflito é que a É violência, mais que alguém tá se violento, silenciando, exato. né? Alguém tá sofrendo calado.
Bom, o papo tá muito bom. Ai, meu Deus. A gente já se perdeu, já nos perdemos no roteiro aqui. A gente tinha um monte de pergunta pra fazer, mas no final das contas, acho que a gente acaba fazendo perguntas porque a gente te escuta, aprende e aí surgem novas perguntas que a gente quer fazer. Então, eu acho que a gente tá vivendo na prática o que a gente tá conversando aqui. Mas pra gente dar um contorno, a gente também falou muito disso aqui hoje, a gente não poderia finalizar sem essa pergunta que a gente tava com vontade de fazer também, que é pensando nessa sua relação com a Iô, nisso tudo que você trouxe de bonito e de difícil, né, desafiador e de angustiante. Eu sei que são vários, né, e talvez isso vai ficar reverberando ali, né, tua volta pra casa, tipo, deve ter muito mais coisa, mas algo que você pontuaria de um aprendizado que você teve com ela, nessa relação. Eu vou transformar uma coisa física, mas talvez é mais do que isso. Agora, no mundo, tem um negócio que chama caderno inteligente. Na minha época, não tinha, entendeu? Não tinha caderno inteligente, que você pode destacar as folhas e colocar em outras ordens. E aí, eu sempre ensinei ela a se organizar. Primeiro faz isso, depois faz aquilo, tal. E um dia eu falei, pô, você, tipo, não seguiu essa ordem. E ela falou assim, não, mãe. Tirou a folha, virou 2 páginas, colocou a folha e reorganizou. Na simplicidade de uma criança. Então isso acho que foi um bom aprendizado, não só como ela me ensinou como funciona um caderno inteligente, porque eu de fato não sabia, mas ela também me ensinou talvez um pouco sobre flexibilidade, assim, do tipo, não deu pra cumprir a agenda do dia, não deu pra cumprir as perguntas do roteiro, mas tudo bem. Muda a página. Muda a página, E mais pra outra, frente vai se rolar. permitir, pode ser inclusive até melhor, né? Talvez. Eu acho Como que foi, sim. né, Como esse papo? foi. É. Eu vou te complementar e dizer que ela te ensinou a ser uma mãe tão maravilhosa, inspiradora pra gente. Tá sendo um papo maravilhoso. Mas a gente, antes de acabar, a gente tem um momento muito especial. É um momento que a gente sempre chama um ouvinte pra fazer uma pergunta pra gente. Não necessariamente essa pergunta tem uma resposta certa, mas a gente vai acolher, vai ouvir, vai compartilhar também qual é a nossa relação com a pergunta que ele trouxe. Então, eu vou dar play aqui. Olá, meu nome é Adilson. Eu sou avô de 2 meninas lindas, uma de 9 anos e outra de 3 anos. E a minha pergunta, assim, com relação à de 9 anos, é exatamente assim com relação a essa questão da solidão. Minha nora trabalha, né? E ela, apesar de estudar e fazer um curso complementar na parte da noite, ela acaba, na parte da tarde, ela acaba ficando sozinha uma grande parte do dia. E eu, como avô, a gente é distante, né? Moramos distante, então, apesar de toda a tecnologia, videochamada, tal, celular, como posso estar auxiliando ela de uma forma melhor para ela que não se sinta assim tão sozinha. O sozinho, a questão das vezes da solidão para nós como adultos já é complicado, imagina para uma criança de 9 anos, né? Aproveitando e emendando, com relação à minha outra neta de 3 anos, né, ela está nessa fase agora dos 3 anos, né, e como eu posso estar auxiliando ela, ajudando ela nesse processo de desenvolvimento, nessa fase que ela está agora. É isso as minhas perguntas, tá? Obrigado. Vamos todos abraçar a Adilson? Eu não tenho mais avô nem avó. Eu tô muito Todos abraçando ele. faleceram, eu era criança. Eu tô aceitando. Um Adilson? Eu ser adotada como neta. Eu também quero. Inclusive, eu fui com 14 anos ser voluntária num asilo, porque eu não tinha mais avô nem avó. Eu queria ter proximidade com velhinhos. Eu trabalhei 3 anos voluntária num asilo público. Eu amo velhinhos. E a Adilson, você já tinha me contado que você se identificava com a ideia de ser um avô. Só que a Adilson tem uma neta de 9 anos, e aí? Igual. Ai, Adilson, assim, que lindo. Eu acho que assim, só sua preocupação já mostra que tua neta não tá tão sozinha assim, sabe? Porque ela já tá pelo menos rodeada de preocupações, assim, de gente que quer fazer bem a ela. Eu não sei se eu tenho uma dica, porque assim, eu não sei ser vó ainda, né? Eu só sei ser mãe da Iô. Que Mas também é uma você coisa... foi neta, Mas neta. eu fui neta e eu tenho um avô, inspiração, que é meu pai, que é muito legal, assim. Eu ia sugerir uma coisa que meu pai faz muito com a minha filha, que é, ele cria uma relação que não termina naquela ligação, sabe? Por exemplo, um exemplo que dá muito pra Adilson, o livro. Os dois leem o mesmo livro.
ao mesmo tempo. Maravilhoso. Então a gente vai ler até a página 15. E aí amanhã a gente vai falar sobre a página 15. E aí, mesmo com a distância, criar um entretenimento que não termine na ligação. Porque senão, só aquele momento de ligação vai ser o momento que ela vai ter esse contato, né? Mas se ela, depois da ligação, ainda tiver mais coisas pra fazer, que vai lembrar ela que ela tem um vô que quer tanto tá com ela, pode ampliar esse momento de carinho. Eu ia sugerir isso, e pode ser brincadeira, pode ser amei receita. essa dica Eu tô também. chorando já. Porque tem uma coisa que… Ai, gente, ó, tô chorando já. Tem uma coisa que torna isso único deles, né, Sim. também. Porque eu acho que tem uma coisa na relação familiar que às vezes todo mundo quer fazer parte da mesma coisa. Todo mundo tem que estar todo mundo junto. E aí, muitas vezes, o conflito familiar acaba se dando por causa disso. Porque todo mundo tem que falar do outro, que não sei o quê. Isso quer vai fazer ser as mesmas essa dica perguntas tua. também, né? Esse é o momento deles. Aquele livro é o livro deles. E eu acho que muita gente, quando tem as memórias afetivas, você lembra daquilo que era único com aquela pessoa. Eu não tenho mais nada pra falar pra você, Adilson. Depois dessa dica, assim, eu Você é estou tudo, super Adilson. contemplada. Mas o que eu fiquei pensando, assim, na pergunta dele é o quão bonito que é você contar um pouco da história desse seu tio que não quer assumir tanto, né? Assim, o quanto um avô que quer usar esse recurso da tecnologia pra estar próximo, né? Assim, então, essa aposta também dele, que se esse é o meio, que ele construa esse meio. E aí eu acho que talvez, continuando essa dica, até usando o recurso do livro, se eles, né, com a de 9 eles já podem ler o mesmo livro, talvez com a de 3 ele possa contar uma história pra ela. Sim. Todo dia Né? contar uma parte. Contar uma Exato. parte da história, inventar uma história junto, né? Permitir que eles se complementem, criem uma história que vire uma história deles, e essa brincadeira pode começar com a história, depois pode virar receita. Amei. Então, não sei, eu Muito acho que boa, se a Posso gente dar uma puder- dica também pra Pode. ele? Eu não sei se o Adilson tem irmão. Mas se ele tem a de 9, eu tô entendendo que a de 3 é a irmã da de 9. Também achei. Concluímos. Eu acho que ele podia também contar muitas histórias da relação que ele tem com o irmão dele pra estimular essa relação que a de 3 tem com a de 9, porque aí elas estarão menos sozinhas, porque uma vai ter a outra. Elas estão em fases diferentes agora. Isso é complexo, uma tá na primeira infância, outra tá na segunda infância. Mas elas já vão se encontrar. E elas têm uma distância boa. De 6 anos, né? Então, estimular essa relação entre as irmãs pode ser fundamental pra ele, ser um aprendizado, ser uma herança do vô, mas que também vai ficar pra relação das duas, né? Demais. E acho que eu acho que se a gente falou de brincar muito nesse episódio, né? Como que brincar pelas telas também pode ser um caminho, já que esse é o caminho de diálogo deles, né? Então, Adilson, aí se você quiser se aventurar ainda mais, fantasia, né? Assim, tem tantos recursos que na imagem da tela podem aumentar ainda mais essa ludicidade interação. dessa relação, então… E faz um canal, Adilson, pra gente ver. A gente vai amar acompanhar. E eu acho que tem uma outra coisa, e aí uma falou da relação com a de 9, outra falou com a relação com a de 3, então eu vou dar mais uma pincelada que é que bom também que os pais, né, das suas netas, também tem um avô que tá preocupado. Então, um apoio, às vezes, pros cuidadores que estão próximos, né, das crianças, ele é fundamental. Quando você é mãe, pai ou cuidador direto de uma criança, a gente sabe que precisa de rede. E rede também, lógico que é importante ter uma rede que está próxima fisicamente, mas que tenha a rede, a gente possa contar onde for com algumas pessoas. Então, seja essa rede para essa mãe, para esse pai Pra que ter estão mais aí. tempo para as filhas. Que você Exato. também parece estar sendo já, mas Então, siga essa é a sendo. minha dica. Gente, maravilhoso. Realmente aqui poderia durar. A gente sempre fala isso, mas assim, hoje eu tô dizendo do fundo do meu coração. Assim, poderia ficar horas aqui. Não, a gente ganhou uma Muito- amiga, eu já quero ser exato, amiga. Exato. Então, sempre fechando o episódio, convidando vocês pra seguir o Live nas redes sociais, então, @inteligência de vida. A gente posta muito conteúdo sobre educação socioemocional, tem postado muita coisa sobre o podcast, alguns recortes legais dessas conversas que a gente tá tendo aqui. Obviamente, também seguir Ana Paula Chongani em todas as redes sociais. Todos os projetos da Chongani estão no site dela, anapaulachongani.com.br. Então conheçam. Tem novidades vindo aí, tem livros chegando. Não vamos dar muitos spoilers, mas fiquem atentos. E acho que só pra gente fechar, acho que você
comentou com a gente sobre um fundo que você tá arrecadando agora. Se você quiser contar um pouquinho desse projeto pra gente fechar. Tá tudo lá no site. Esse é um desejo antigo. Como eu disse, eu sou filha dos projetos sociais e não queria estar a par disso. Sempre fizemos, né, na APX, que é como eu chamo minha empresa. Mas agora a gente organizou de uma forma mais bonita. É um fundo, então você pode contribuir com esse fundo. Ou você pode se inscrever o seu projeto para ser apoiado pelo fundo também. Tudo lá no site, www.anapaulachongani.com ou .com.br ou no www.chongani.com, que tem um botãozinho que vai direto pro fundo. Perfeito. Obrigada, Muito obrigada por tudo. Foi maravilhoso. Eu agradeço o convite, agradeço por me trazer para as terras cariocas e agradeço o papo, porque eu aprendi também muito aqui hoje e é sempre incrível quando a gente tem boas conversas. Vocês arrasaram. Adorei. Obrigada. Esse podcast é produzido por Rádio Flutuante, apresentado por Joana London e Renata Ishida, direção Jordano Nader, pesquisa e roteiro Bianca Blues, edição e mixagem Vitor Bernardes, trilha original Pedro Leal Davi, locução Márcia Frederico, produção executiva Marcos Quental, produção Live Alexandra Vidal, arte de capa Pedro Vinícius Siqueira.